pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre eu ser espiritualista. Pois é, o que é isso, o porquê, Sara, ou sei lá, mas vou tentar fazer bem resumido. Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem, deixar um like e bora! É isso, gente. Sou espiritualista tem alguns anos. Não vou saber dizer quantos anos mais ou menos, porque de fato a minha jornada com a espiritualidade, de forma séria, né, começou quando eu tinha 15 anos. E antes disso já fazia parte da minha vida, porque eu cresci na igreja, né, e fiquei frequentando por muitos anos. Só que aí, dado o momento, quando eu tinha uns 12 anos, já não me fazia mais sentido. Então, fui buscar o que faria sentido para mim. É fato lembrar, importante, que eu sempre fui sensitiva desde criança, tá? Eu acho que vocês vão reconhecer isso como mediunidade, talvez, para simplificar. Então, desde criança eu já tinha experiências meio espirituais, então isso já era um questionamento muito grande para mim. O bom é que a minha família, ela dava para conversar sobre, então eu já tinha tio que era espírita e tal, então eu já conseguia falar sobre aquilo. Então é um questionamento que eu conseguia às vezes ter respostas, mas não todas. Então por isso que eu fui além para procurar sobre. E nessa longa jornada aí, apesar de eu ser nova, né, ter 25 anos, eu passei por algumas religiões para conhecer, tá? Então, budismo, cristianismo, catolicismo, umbanda, espiritismo, tanto mesa branca quanto kardecista. Estudei também, fui praticante de magia natural, que é uma filosofia natural de vida. Me interessei também pelo hinduísmo, estudei um pouco, principalmente sobre Ganesha. Enfim, estudei um pouco de tudo, ou quase tudo. Às vezes me traz ainda interesses novos e aí eu procuro sobre, porque eu sou sagitariana, né? E aí eu sou curiosa. Então, antes de ter um julgamento, eu prefiro conhecer. Então, conheci um pouco de tudo. Eu vou me abanar um pouquinho, gente, que, meu Deus, tá calor. Senhor Jesus. Enfim, conheci um pouco de tudo para tirar as minhas próprias conclusões do que eu acreditava ou não. E aí eu percebi que eu me cobrava muito sobre ter uma religião, né? Sobre pertencer a algo. E eu percebi que, na verdade, o que eu acreditava é que Deus está em tudo, que Deus é uma energia do todo, né? Do universo, tudo. Então não faria sentido eu fazer parte de uma religião que talvez fosse me limitar um pouco sobre tudo que eu acreditava. Porque, de fato, eu acredito em muitas coisas. Isso não significa que eu coloque fé em todas elas, tá? Acreditar é uma coisa, pôr fé é outra. Exemplo, eu acredito que exista, sei lá, deuses ou... Não sei, gente, que exemplo dá. Eu acredito em todas as crenças, mas eu não ponho fé em todas porque eu não pratico, entenderam? Então é isso. Por exemplo, igual, eu não sei igual se eu falei ou não, do Ganesha, que ele é do hinduísmo, né? Que é o deus da prosperidade e abundância. Eu tenho fé nele porque eu sei que dá resultado, porque para mim deu. Mas se fosse algo que eu visse que não faz sentido, para mim eu não ia ter fé naquilo, certo? E apesar de eu acreditar em tantas coisas e praticar algumas delas, hoje em dia eu já pratiquei muita coisa, mas hoje em dia eu tô até meio limitada, que eu tô no momento meio off, mas enfim, né? Eu coloco a fé ali naquele momento que eu vejo que deu resultado, porque apesar de acreditar em muitas coisas, eu ainda assim sou meio cética às vezes, então eu preciso ver que funciona, né? Também abro minha mente para isso. Então, assim, ser espiritualista é isso, você pega tudo aquilo que envolve a espiritualidade, porque a espiritualidade não é religião, é energia que está em tudo, tá? A espiritualidade está em tudo. Apesar, né, do espiritismo, espiritualidade as pessoas associam bastante, mas não, espiritualidade, tudo. Eu pego então tudo que envolve espiritualidade, energia e que eu acredito e faz bem pra mim, eu pratico. Se for algo que faz mal pra mim ou vai fazer mal pro próximo, eu não pratico. É muito fácil, simples. Acredito em Deus como um todo, como a energia que está em tudo da criação, tá bom? Não necessariamente vejo ele como um homem, tá? Porque eu acredito nas duas polaridades, feminino e masculino, tanto que eu vejo a lua, né, como uma representação da energia feminina, porque como eu já fui praticante de magia natural, eu já vi essas polaridades, tá? Então, da deusa. Então, tem isso também. Eu sei, é muita coisa, mas eu tô tentando resumir.
E como eu disse, né, eu já era mais sensível. Então, eu sei o que me faz bem e o que não me faz, porque eu sinto assim muito fácil. Então, tudo que eu trago para minha vida, referente a qualquer religião, eu sei que é tranquilo, entenderam? Então, é aquilo. Eu sou a pessoa que às vezes está ouvindo um mantra hinduísta e às vezes está ouvindo um ponto. E tá tudo bem, porque me faz bem e não tá fazendo mal a ninguém. E é ótimo, entendem? Então, tudo que me acrescenta como pessoa ou que vai me passar algo de bom, eu trago pra minha vida, seja de qualquer religião, porque eu não tenho preconceito com nenhuma, entenderam? E apesar de eu ter crescido na igreja, eu cresci por conta da minha família. Não era uma escolha minha quando bebê frequentar, entenderam? Mas aí depois que eu tive consciência daquilo, eu fui frequentar o que eu queria. É tipo hoje, se eu tivesse um filho, é, eu ia evitar levar em lugares que eu não sei se a criança ia querer ou não, porque ela que tem que fazer a escolha dela, entenderam? Então é basicamente isso. Eu fiz a minha escolha de ser espiritualista porque tudo que for do bem e bom pra mim, eu quero acrescentar na minha vida. E eu tenho uma mente aberta também em relação a isso, porque eu já trabalhei com espiritualidade. Então, muitas vezes eu atendi uma pessoa que era, sei lá, da Umbanda, ou que era espírita, até mesmo católicos, evangélico. Então, pra mim era muito tranquilo, tá? Já ter uma mentalidade aberta em relação a isso, porque eu já lidava com pessoas que me apresentavam questões assim, tá? Para vocês verem que não é porque a pessoa também é de tal religião que ela não acredita em espiritualidade, porque ela sabe que a espiritualidade está em tudo, certo? Então é basicamente isso. E de fato, eu só abri minha mente para isso tudo quando eu estava num período muito mal, que eu já tinha passado por alguns lugares, principalmente igrejas, e que não estava me dando o resultado que eu buscava. E aí, quando eu fui para o espiritismo, né, kardecista, eu tive o resultado que eu buscava. E aí, naquele momento, eu pensei, pô, mas tem algo de bom ali ainda da igreja que eu gosto. Eu quero praticar isso. Exemplo, eu gosto muito do Salmo 91. E eu ainda oro o Salmo 91, mas eu não sou cristã. Eu não sigo o que está na Bíblia. Muitas coisas eu não acredito. Entenderam? Mas aquilo que é bom pra mim, que eu sei que não faz mal ao próximo, eu uso na minha vida e tá tudo bem. É basicamente isso ser espiritualista. Então, você se abre a oportunidades, tá? Você não tem restrições. Tipo, se hoje eu quiser ir numa gira, eu vou. Se eu quiser amanhã ir num centro, eu vou. E tá tudo bem, porque eu não vou estar praticando mal pra ninguém. Até porque, gente, esse preconceito que as pessoas têm com outras religiões que não são as delas, é literalmente um preconceito, tá? Porque mesmo dentro de uma igreja, por exemplo, você pode fazer mal ao próximo se você desejar aquilo, tá? A gente faz o mal ao próximo só de desejar aquilo para a pessoa. Óbvio que em algum momento isso vai voltar para você, porque tudo que vai e volta, acredite. Isso é uma coisa que, por exemplo, do budismo eu pego. Aquilo que você faz te retorna. Seja bom, seja ruim, entendeu? Então, é isso que eu levo pra minha vida. O que eu faço de bom, um dia vai voltar de bom pra mim. O que eu for fazer de ruim, um dia vai voltar de ruim pra mim. Então, eu já espero que pode vir acontecer. Então, eu prefiro ser uma pessoa boa e praticar o bem e pegar o que faz sentido pra mim e praticar, do que me prender a uma crença que não faz sentido e na onde eu posso estar vendo até pessoas fazendo coisas erradas ali dentro. Então, é basicamente isso. Eu prefiro seguir as ondas da tranquilidade, da luz e do amor, entendeu? E é isso, é tranquilíssimo. Que às vezes eu falo, sou espiritualista, ou se eu falar assim, não sou cristã, meu Deus, a pessoa dá um treco. Gente, o cristianismo é a pessoa que segue basicamente o que está na Bíblia, tá? A palavra de Cristo, principalmente quando ele veio à Terra, ali que ele passou, tá? A passagem dele. Então, assim, eu não sou, porque eu não pratico, entenderam? Não é que eu sou contra Cristo, não. Eu sei que ele foi um mestre que veio aqui à Terra e respeito muito. Como eu respeito muito entidades, deuses de outras religiões. Mas, de fato, às vezes eu não vou ali ficar cultuando, porque cultuar é uma coisa diferente. Você respeitar e acreditar é uma coisa diferente de ter a fé naquilo, entenderam? Por exemplo, Cristo, eu oro, entendeu, gente? Eu oro o Pai Nosso. E eu gosto, mas isso não me impede de, às vezes, querer ouvir um ponto de Ansan, entendeu? Então, é tranquilo, gente, porque eu acredito que todos esses seres, eles se respeitam entre eles. Então, quem sou eu para não respeitar, entendeu?
E se Jesus já disse para a gente ter amor ao próximo, por que a gente não vai ter amor ao próximo? Certo? E se Deus está aí, Ele é o dono da criação, por que Ele não criou tudo que existe? Vamos refletir sobre. Então, eu acredito que tudo faz parte do divino. Então, por isso que eu respeito, por isso que eu acredito. E naquilo que eu quero pôr fé e eu sei que vai me trazer algo bom, eu coloco. E é basicamente isso. É tranquilo, é de boas. Espero que em algum momento você também se abra a algo assim. Ter uma religião é ótimo, tá? Porque a gente está em comunidade com pessoas que acreditam no mesmo que a gente. Eu não sou contra a religião, é só algo que não faz sentido para mim. Eu gosto de estar livre às minhas escolhas completamente. Não que a religião vai te restringir, mas às vezes sim. E isso depende muito, né? Mas enfim, e tá tudo bem também, porque a gente às vezes quer seguir algo, mas eu sou uma pessoa que não quer seguir só aquilo, eu quero seguir várias coisas. E é isso, fiquem em paz e gratidão.